do Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Paulo Tasso, de História, e hoje nós vamos iniciar o nosso módulo de História do Brasil. Vamos começar a bater um papo sobre a história do Brasil. Nesse nosso primeiro módulo, vamos falar de Brasil Colônia. Mas antes de começarmos a falar do Brasil colônia, seus principais aspectos econômicos, sociais, políticos, tem muita aula, muito vídeo vindo por aí, acompanha a gente. Eu preciso voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a expansão marítima portuguesa. Paulo, o caso espanhol, você vai falar? Nesse momento não. Mais tarde, no outro momento, nós vamos ter mais uma aula sobre expansão marítima, lá na frente de História Geral. Aí sim, a gente explica um pouquinho melhor sobre os outros processos de expansão marítima. Nesse primeiro momento, vou ficar preso à expansão marítima portuguesa. Fala um pouquinho sobre o caso de Portugal. Brevemente, apenas um resuminho, os principais fatos que vocês precisam saber para que possamos entrar definitivamente no nosso querido Brasil colônia. O que eu preciso que vocês saibam? Expansão marítima portuguesa, ele por volta do século XV, século XVI, e alguns livros, textos, ou até mesmo alguma questão que vocês encontram por aí, nos concursos da vida, vocês podem ler algo sobre o processo de expansão marítima, primeiro processo de globalização. Paulo forçou a barra, né? Quando a gente fala de globalização, a gente não fala ali por volta do século XX, talvez. Você está falando do século XV, XVI, já está falando de um processo de globalização? Sim. Alguns historiadores já tratam essa expansão marítima como o primeiro processo de globalização, devido à integração econômica, política, social, né? Conquista de novos territórios, novos mundos, o contato com outras culturas, por isso esse processo de globalização. Tranquilo? Bom, o principal objetivo dessa expansão marítima portuguesa, né? Vamos de fato ao que interessa. Por que Portugal quer lá... Olha o barquinho que eu fiz aqui, que bonitinho, viu? Por que Portugal quer navegar, enfrentar, né, o Oceano Atlântico? Tem todo aquele mito do Oceano Atlântico, monstros e tal. Por quê? Porque Portugal precisa comercializar. Portugal precisa quebrar esse monopólio via Mediterrâneo que as cidades italianas possuíam. Principalmente quando fala em cidades italianas, Gênova e Veneza. Era muito caro comprar especiarias dessa galera. Por isso, Portugal precisava ir direto na fonte. Portugal precisava fazer comércio com o Oriente. E como? Chegando até o Oriente, sem um intermediário, sem a presença e o monopólio dessas cidades italianas. Paulo, então por que Portugal não vai por terra? Por terra não, né? Por terra era muito perigoso e ia ser muito caro. Precisamos, no processo de expansão marítima, encontrarmos uma rota alternativa por mar, para quebrarmos esse monopólio das cidades italianas. Fazer comércio com o Oriente, o principal objetivo da expansão marítima portuguesa, vocês já sabem. Por que Portugal vai ser pioneiro nesse processo de expansão marítima, galera? Isso aí é questão que quase sempre quando algum vestibular, algum concurso fala sobre expansão marítima, isso todo ano cai. É fácil, é bobinho, mas às vezes a galera se enrola, esquece, não dá muita atenção nisso. Sempre está caindo os motivos, as razões, porque Portugal foi o pioneiro, o pioneirismo português. Eu só listei aqui alguns aspectos, existem outros. Primeiro, investimentos. Investimentos numa burguesia mercantil lusitana, interessada em investir no comércio, investir nas navegações, nesse projeto de navegação. Outro, e isso é bem importante, o processo de centralização administrativa. A gente lembra da Revolução de Avis, 1383, 1385. Nós vamos falar com mais detalhes da Revolução de Avis quando estudarmos a formação dos Estados Nacionais. Quando a gente fala da formação de Portugal, vamos falar com detalhes dessa Revolução de Avis. Mas, nesse momento, eu só preciso que vocês saibam que esse processo de centralização, de unificação, está ligado a essa Revolução de Avis. Importantíssimo para esse pioneirismo português. Não podemos esquecer também dos estudos náuticos. De quando a gente fala de estudos náuticos, carta cartográfica, bússolas, as técnicas de navegação, né, as embarcações, a caravela, que vai ser muito importante para esse processo de navegação, a escola de Sagres, né, o infante Dom Henrique, tendo destaque nesse pioneirismo português. Também a ausência de guerra no seu território, lembrando que a Espanha
A Espanha está tendo guerra, está tendo porrada lá na Espanha. Lembra? A expulsão dos mouros, dos muçulmanos, a guerra de reconquista, vamos ver isso também. E Portugal, não. Ausência de guerra no território português. Aquela história também de uma posição privilegiada, né? Posição geográfica privilegiada. Tudo isso são fatores que vão levar Portugal a partir na frente, tomar a dianteira nesse processo de expansão marítima, seguido, né, pela Espanha. Então, os países ibéricos tendo um grande destaque nesse processo de expansão marítima. Eu listei aqui para vocês alguns pontos, né, algumas datas. Eu não quero que vocês decorem, gravem nenhuma data, só os fatos. Algumas datas importantes, mas não fiquem presas essas datas, mas sim aos acontecimentos do processo desse ciclo de expansão marítima português. Imagina que isso aqui é um mapa, imagina que isso aqui é Europa, Paulo, é Europa, isso aqui é África. Imagina, aluno X, imagina, vamos lá. Portugal está aqui, Lisboa, 1415, muito importante, e muito importante por quê? Termina em 5. 1415 até 2015 dá quanto tempo aí? Uns 600 anos, mais ou menos? Faz a conta aí, aluno X. Parabéns! Olha a data importante, 1415, né? Vamos dizer que foi o start, o início desse processo de expansão marítima portuguesa. Tomada de Ceuta, olha Ceuta aqui, norte da África, muito importante. É entreposto comercial importantíssimo. Primeiro, porque era uma região muito rica em especiarias, em cereais e também ponto estratégico para a navegação. Aqui eu fiz uns risquinhos aqui seria o Estreito de Gibraltar, muito importante. Aqui seria o Mar Mediterrâneo, aqui o Oceano Atlântico. Portugal conquistando Ceuta, além de obter uma região riquíssima nessas especiarias e cereais, outros itens, também controle da navegação. Então, Ceuta, um ponto estratégico no tocante à navegação. Cerca de 20 mil portugueses vão tomar Ceuta, norte da África. Outro ponto importante também, em 1434, Gil Eanes, Cabo Bojador. Lembra que Portugal queria chegar onde? A Índia, ao Oriente, o comércio das especiarias, né? Riquíssimas as especiarias. Qual é o plano, a estratégia de Portugal? O chamado périplo africano? Já ouviram falar nisso? O que é isso? Vamos contornar aqui, ó, o mapa da África para chegarmos aonde? Calicut, na Índia. Famoso périplo africano. Em 1488, vamos dobrar o Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias, olha aqui, ó, eu até fiz uma marcação aqui, dobra o Cabo da Boa Esperança. Em 1498, né, esse nome, esse grande homem, esse nome maravilhoso, Vasco da Gama, chega até aqui, Calicut, né, Índia. E chegamos aqui ao nosso ponto, aonde eu quero chegar com vocês. Em 1500, Cabral e toda a sua trupe toma posse do nosso querido, amado, nossa terra, Brasil. Claro que em 1500 ainda não é chamado de Brasil, vamos chegar lá. Mas em 1500, Portugal chega aqui, os portugueses chegam ao Brasil. Paulo, antes você falou de uma Espanha, dos países ibéricos, né, nesse processo de expansão, Portugal sai na frente, né, formação de Portugal, primeiro Estado Nacional se formar, tal, mas a Espanha também é importante, claro que sim. Os países ibéricos, claro que sim. Não vai dar problema entre Portugal e Espanha, eles estão conquistando territórios, buscando terras. Vai chegar uma hora que eles podem bater de frente, tem um choque entre essas duas forças, Portugal e Espanha. Por quê? De quem é quem? Esse pedaço é meu, esse pedaço é da Espanha, esse pedaço você pode conquistar, aquele você pode. E aí? Será necessário que esses países entrem num acordo para que não ocorra um choque, um conflito mais intenso entre essas duas forças? Será necessário, sim. Será necessário que estabelecemos tratados, os famosos tratados territoriais entre Portugal e Espanha. Importantíssimo. Mas isso a gente vê no nosso próximo encontro.